Paz do Senhor para a igreja, amém? Dando a sequência nessa série de mensagens tão importante, o pastor tem trazido aos nossos corações, no domingo, a série Arrependei-vos. E como eu estava pensando de que todos os reinos, todos os impérios da terra, eles se manifestaram por meio de símbolos de identificação. O Império Romano ele era reconhecido pela águia, onde a águia estava presente, era um sinal de que a extensão do Império Romano estava ali. Os americanos também assimilaram essa tendência. E quando nós falamos de Deus, como nós falamos do principado de Cristo Jesus, pois Isaías fala que o principado está sobre os seus ombros, o governo está sobre Jesus, a identificação do reino de Deus se manifesta pela palavra: arrependei-vos. Sempre que o reino de Deus está próximo, essa identidade vai clamar, essa palavra vai ser manifesta. Então Deus se manifestou a nós diversas formas. Mas quando ficou, como diz Hebreus, bem perto do momento em que ele se manifestaria por meio do Filho, sabe, igual quando você olha a batida do coração, quando vai acelerando, quando você é colocado numa intensidade, o seu coração ali palpita. Então, quando a plenitude dos tempos foi chegando e Jesus ia se manifestar, essa identificação, arrependei-vos, 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 ficou ainda mais intensa. E hoje, nós como igreja, nós temos que lançar essa palavra sobre essa terra. Nós temos que lançar essa palavra sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos trabalhos. Porque, como nós cantamos, por 2 vezes, o David falou, 2 canções entoaram: quem é como o nosso Deus? E quando a gente entende a dimensão, porque não dá para entender, quando a gente olha para a dimensão do perdão que nos alcançou, nós nos perguntamos: quem é como o nosso Deus? Amém? Então eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 3, a partir do versículo 19. Aqui eu estou usando a versão NAA, que eu botei aqui no texto, que é a Nova Almeida atualizada. Eu segui a Bíblia, que nós adquirimos do pastor Lécio, e aí acabei colocando toda nessa versão. Então vamos lá. Quantos acharam, amém? Quem não achou, só acompanhar ali. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que a presença do Senhor, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas, desde a antiguidade. Amém? Essa referência, ela está num contexto bem específico. A igreja primitiva, os apóstolos deixados por Jesus, estão fazendo os sinais, aquilo que Jesus disse que aconteceria.
Os sinais iriam acompanhar os que creem. E os sinais estavam acontecendo. Se você olha o capítulo 3, uma grande cura tinha acabado de ocorrer. E em meio a essa grande cura, Pedro não perdeu a oportunidade. Pedro não aproveitou aquela oportunidade para promover a si. Ele não aproveitou aquela oportunidade para promover uma denominação, nem existia. Ele não aproveitou aquela oportunidade para levantar recursos materiais. Ele aproveitou aquela oportunidade para trazer a palavra mais importante do reino de Deus: arrependei-vos e convertei-vos. Então, hoje nós vamos falar do arrependimento. Primeiro nós vimos o arrependimento que manifesta o reino de Deus. E agora nós estamos vendo o arrependimento que cancela o pecado. Gente, isso é muito poderoso. O arrependimento que cancela o pecado. O arrependimento que tem o poder de apagar. Você pode falar comigo? Apagar. Gente, isso é muito forte. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos limitados. Então, sempre quando acontece alguma coisa conosco, sempre quando nós somos feridos, sabe, quando a gente passa por algum trauma, o Augusto Cury, ele diz que abre janela killer, que são traumas. Todo mundo tem, gente. Eu tenho uma, eu tenho várias, todo mundo tem várias, mas tem uma que eu lembro que foi quando meu pai sofreu um acidente. Eu não esqueço, gente, o dia, né? Eu não esqueço a hora, como ocorreu. Meu pai caiu do telhado, né, de 4 metros de altura. Ali eu não abri uma janela, abriu uma casa inteira killer na minha cabeça. Mas Deus o levantou, Deus o tirou do leito, Deus o livrou da morte. Então, assim, nós temos dificuldade de apagar memórias, nós temos dificuldade de apagar sentimentos ruins, nós temos dificuldade de apagar traumas, mas nós servimos a um Deus que diz que Ele lança no mar do esquecimento. Isso é poderoso. Nós servimos a um Deus que diz que apaga. Nós servimos a um Deus que diz que Ele transforma aquilo que é vermelho como o carmesim em algo que é branco como a lã. Então, assim, nós não podemos olhar para a dimensão do perdão, do esquecimento na nossa esfera. E nós temos que erguer a nossa voz e clamar e dizer: quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Nos salvou e deseja salvar a muitos. Deseja salvar aqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão no nosso trabalho, na nossa escola. O Senhor deseja fazer essa grande obra por meio das nossas vidas. Então, quando nós vemos o termo arrependei-vos, sempre que o termo arrependei-vos aparece, isso é sinal da manifestação do reino de Deus. E quando você olha para a palavra de Deus, Deus construiu um caminho. Renascer Praise tem uma música chamada Plano Perfeito. Deus construiu um plano perfeito para a minha e a sua reconciliação. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus se relacionou com a humanidade. Deus, no chamamento de Abraão, Deus lá no dilúvio, Ele estava manifestando graça. Deus, quando Ele chama Abraão e diz que vai dar uma grande nação, mas depois Ele exige o sacrifício de Isaac, Ele está manifestando o reino de Deus. Deus está mostrando facetas daquilo que um dia iria se concretizar em Cristo. Quando Deus tira o seu povo do Egito, gente, olha quantas simbologias hoje nós sabemos, pela revelação da palavra de Deus,
que estavam desde a saída do povo do Egito, nas 10 pragas, quando você vê uma praga da morte dos primogênitos, e Jesus é chamado primogênito dentre os mortos. Então toda a palavra de Deus, ela está apontando para essa reconciliação, e eu queria te convidar a sair com essa palavra queimando no meio do seu coração. Você pode falar assim: Deus de reconciliação. Deus costurou, Deus desenhou, Deus escreveu, Deus fez o caminho da nossa reconciliação. E Ele, o melhor de tudo, pela sua graça e pelo seu Espírito, Deus revelou isso a nós. E hoje nós temos clareza no entendimento do propósito da nossa vida. Amém? E eu queria te convidar a ler um texto que é muito interessante. Porque quando Deus está na trajetória com Moisés, Deus vai falar a seguinte revelação a Moisés. Êxodo 19, 5 e 6. Olha que coisa tremenda, gente. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Olha o que Deus está mandando Moisés falar para o povo. Vocês serão propriedade peculiar, particular minha. Vocês serão um reino sacerdotal. Quem entende isso hoje? Amém? Mas o povo de Israel no deserto entendia isso? Não entendia não, gente. Mas sabe qual o mais interessante disso? Não importa que eles não estavam entendendo. O que importa é que aconteceu. Amém? Porque quantas vezes nós estamos vivendo algo que nós não estamos entendendo nada. A gente não está entendendo nenhuma vírgula do que está acontecendo. Mas Deus está construindo e edificando algo que irá abençoar vidas no futuro. Então quando Deus ele fala: eu farei de vocês um reino, uma nação sacerdotal. E hoje, quando lemos a carta de Pedro, e vemos lá, dizendo: vocês são nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. E aí hoje nós desfrutamos de uma promessa que se cumpriu. Amém? Então, um Deus que escreveu, que preparou, então isso é poderoso. Porque quando a gente come a palavra de Deus, a gente entende que Deus estava preparando, arrumando, enviando, falando, para que um tempo se concretizasse. E hoje nós podemos dizer, como diz na palavra de Deus, se não me engano, Isaías 53, nós somos fruto do penoso trabalho do Senhor. E Ele olhará e se alegrará. Você pode exaltar o Senhor por isso? O Senhor olha e se alegra. Glória ao nome do Senhor. Porque assim, o Senhor olha e se alegra. Ele não olha e se alegra com o nosso trabalho, não. Às vezes a gente pensa assim: nossa, eu estou trabalhando tanto que Deus está se alegrando com o meu trabalho. Gente, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Ele olha para o fruto do seu penoso trabalho e se alegra. E Ele diz: eles são meus. Eles são meus. Eu os comprei. Quando a gente lê o livro de Oséias, aí a gente entende um pouco disso. Eu os comprei de volta. Vocês são meus. Amém? E diz a palavra de Deus, na trajetória do seu povo, quando a plenitude do tempo foi chegando, e olha que coisa tremenda,
Quando você olha o tempo até Moisés, até Josué, você não enxerga tanto o termo arrependei-vos. Você vê muito tempo santificai-vos. Santificai-vos, porque Deus fará maravilha no meio de vós. Quantas vezes Moisés disse isso? Mas quando o ministério profético começou, e o ministério profético ele começa a partir de Samuel, e de Samuel para frente, esses profetas começam a abrir a boca, e a maior parte desses profetas são profetas messiânicos, porque de alguma forma eles apontam para Jesus. Aí sim, a frequência da batida começa a aumentar. Arrependei-vos, arrependei-vos. Quando você olha Isaías, quando você olha Jeremias, esses profetas estão aumentando a intensidade da manifestação do reino de Deus, porque a plenitude dos tempos está chegando. E o último dos profetas, João Batista, o último dos profetas na antiga aliança, ele apareceu dizendo, ele apareceu pregando no deserto, e eu queria te convidar a ler João 3, 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pouco tempo depois, se inicia o ministério de Jesus. A plenitude dos tempos chegou, e Jesus vai dizer a mesma mensagem. João 4,17. Daí em diante Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Olha que coisa tremenda. Às vezes, nós pensamos assim: não, mas agora é um pregador diferente, vai vir uma mensagem diferente. Não, é um pregador diferente, mas a mensagem é a mesma. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim: a mensagem não pode mudar. Jesus está voltando. Amém? Nós como igreja temos que ter essa convicção de identidade. Sabe por quê? Existem muitas mensagens atrativas hoje, irmãos. A prateleira de pregadores, gente, quem sou eu? Vou falar igual Isaías: ai de mim que vou perecendo. A prateleira está repleta, é muita gente boa. Você olha no YouTube, meu Deus. Mas nós sabemos que a mensagem do reino de Deus, ela é simples, mas ela é extremamente eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela manifesta, ela ecoa no meu e no seu coração, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que venham dias de refrigério, para que a gente viva algo novo em Deus. Amém? E após o cumprimento da promessa do Espírito Santo, e olha que coisa tremenda, Jesus avisou para os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Eles obedeceram, o revestimento veio, e os sinais começam a ser manifestos. E agora nós estamos diante de uma cura que impactou a todos, a cura do coxo, no capítulo 3. E o que Pedro faz? Aí você pensa, é uma outra dispensação. Agora a dispensação do Espírito está manifesta. A mensagem vai mudar. Não, ela não vai mudar. Arrependei-vos e convertei-vos. Foi o que Pedro disse. E hoje nós estamos aqui, 2024. Quase que eu falei 5. 2024, depois de Cristo. E a mensagem está ecoando sobre a terra. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Segundo ponto, o arrependimento que apaga pecados, ele revela o Deus de reconciliação. Então, como nós vimos, Deus estava preparando a nossa reconciliação.
E uma das passagens mais lindas em que Deus está chamando o seu povo para a reconciliação, nós conhecemos. Quem é crente, pelo menos há um ano, sabe. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa tremenda. Deus já está trazendo, revelando a dimensão das bênçãos do arrependimento. Você pode falar comigo esse termo? Bênçãos do arrependimento. Nós temos que crer nisso, porque o arrependimento traz consigo bênçãos. A palavra de Deus nos garante isso. Deus tem prazer em quem se arrepende. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a trajetória, se a gente pegar a trajetória de Davi e Saul, olha como que às vezes nós humanos, nossa mentalidade racional, ela é mesquinha. Se a gente olha a trajetória de Davi e Saul, governo, se fizer um quantitativo de quem pecou mais, eu acho que Davi ganha, gente, em quantidade de pecado, quantidade de erros, não foram poucos. A gravidade dos erros que Davi tomou, se a gente pode entrar nessa dimensão de gravidade, a gente sabe que para Deus isso daí é Ele é o Deus que apaga pecados, não importa o grau dele, amém? Só que tem uma diferença. Saul pode até ter pecado quantitativamente menos, mas o coração não se quebrantava, o coração não quebrava, o nariz continuava de pé e se mantinha na dureza do coração. Davi vai ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não pecava, mas é porque toda vez que ele pecava, ele se arrependia. Ele cria que existia um Deus que apaga pecados. Ele se relacionava com Deus que apaga pecados. Quanto mais perto a gente chega de Deus, mais consciência a gente tem de que Ele apaga, de que Ele cura, de que Ele liberta, de que Ele transforma. Quanto mais perto a gente chega, a gente tem essa dimensão. Porque eu queria te convidar a passear por 3 salmos, rapidamente. O Salmo 32, os 3 salmos são de Davi, né? Fui até conferir, né? Mas se tiver errado, alguém me corrige, pelo amor de Deus. Salmos 32, de 1 a 5. E olha, é uma coisa que me deixa intrigado, palavra difícil, né? Um negócio que me deixa assustado, quando você olha Davi, os seus salmos, é que parece que ele está na nova aliança, não é, pastor? Quando você lê o livro de Jó, por exemplo, você enxerga a antiga aliança, porque Jó, mesmo sendo um livro poético, ele tem uma desesperança na maior parte dos tempos, na maior parte das suas falas, ele tem uma perspectiva pessimista quanto à vida após a morte, e quanto ao pecado, e quanto às suas dores. Até Jeremias, nas suas lamentações, mostra isso, mas Davi não. Quando você olha os salmos de Davi, você fala assim, gente, não é possível, esse homem está vivendo depois do tempo que Jesus derramou o seu sangue, porque é algo muito poderoso e revelador que está nos seus salmos. Vamos lá? 32, do 1 ao 5. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes
gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se secou como o calor no verão. Agora você pode ler junto comigo? Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo claramente: enquanto eu guardei, enquanto eu escondi, doeu, pesou, mas na hora que eu confessei, Deus não encontrou mais iniquidade no meu pecado. Isso é muito forte. Sabe por quê? Pecar, todos nós vamos pecar, mas em Cristo nós não vivemos mais iniquidade no nosso pecado, porque nós fomos santificados em Cristo Jesus. Amém? E aí no Salmo 51, que é o salmo mais clássico de arrependimento da trajetória de Davi, no versículo 13, queria te convidar a ler somente o 13. Olha a preocupação: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Que caminho é esse que Davi vai ensinar aos transgressores? É o caminho do arrependimento. Amém? É o caminho que nós, eu e você, nós temos que reaprender todos os dias. Porque quando nós considerarmos que não precisamos mais nos arrepender, alguma coisa está errada. Então Davi diz: ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amém? E o último salmo de Davi, Salmos 103, do 10 ao 14. Bom seria lermos todo, mas o tempo não nos permite. Mas você tem, né, tem esse deleite em casa. O Salmo 103 é maravilhoso. Olha o que Davi vai louvar ao Senhor. A partir do versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os temem. Agora, gente, olha isso. Para a gente, quem entende ou quem não entende, né, de geografia, quanto o Oriente está longe do Ocidente, ele fala dos dois extremos da terra. Quanto o Oriente está distante do Ocidente, assim, você pode falar comigo, ele afasta. Gente, não somos nós que nos afastamos, não é algo nosso, ele afasta. Isso é poderoso demais. Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Isso é poderoso, gente. Isso é tremendo. E aí, por que ele faz isso? Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele sabe que essa força não estaria em nós. Pela lei nós nunca conseguiríamos alcançar santificação. Então Jesus teve que vir cumprir a lei. E o único justo que pisou nessa terra recebeu morte de cruz. Mas ele ressuscitou, está à direita de Deus e hoje intercede por nós. Essa é a mensagem que tem que queimar no nosso coração. Então, quando a gente olha para os salmos davídicos sobre arrependimento, a gente percebe que tudo que Davi falou estava apontando para o ministério da reconciliação que Jesus iria instituir. E eu queria te convidar a falar esse termo, porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele revela esse conceito. Você pode falar comigo, ministério da reconciliação. Olha que coisa tremenda. Jesus manifestou um ministério da reconciliação. E esse é o terceiro tópico.
o ministério da reconciliação que veio sendo revelado desde Gênesis, ele se completa em Jesus. Sabe, um plano, sabe, Deus te dá uma sabedoria, Deus ilumina você e você cria um plano, uma estratégia. E aí tem uma hora que você fala assim: está pronto. Esse plano estava sendo escrito desde Gênesis. E agora Jesus chegou. E o ministério da conciliação estava pronto. Foi por isso que Jesus falou na cruz: está consumado. Amém? E eu queria te convidar a ler o texto que o apóstolo Paulo diz isso. Gente, esse texto é muito poderoso. 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. Olha só como que Paulo já começa. Ora, tudo isso provém de... não tem, você pode falar assim, não tem nada a ver conosco. É tudo com Ele. É tudo sobre Ele. É tudo para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu, você pode abrir sua mão agora nesse momento por fé, Ele nos deu, olha que responsabilidade, o ministério da reconciliação. Esse ministério está nas mãos da igreja hoje, de continuar manifestando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele nos deu, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação nos foi confiada, Deus nos deu. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Amém? Está confiado a mim e a você. Então, isso daqui eu vou ter que ler. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. A gente nunca pode se esquecer disso. Só que esse poder, ele não é nosso, é do Evangelho. Amém? Essa virtude não depende de nós. Nós é que dependemos dessa virtude. Amém? Então, a gente nunca pode esquecer. Deus anunciou a salvação desde o princípio. Desde o princípio. A salvação não está manifesta em Gênesis? Está. Da semente da mulher. Amém? Quantos conhecem essa passagem? A salvação está manifesta desde o princípio. Deus anunciou desde o princípio. Deus realizou o meio de sermos perdoados e salvos. O sacrifício de Jesus. Foi Deus que fez. A Ana Luísa estava hoje de tarde falando assim: pai, decorei João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Ele deu o seu único filho. É tudo a partir dele. E o terceiro, foi Deus que nos fez ouvir e nos faz ouvir pelo seu Espírito a verdade. A verdade. Por meio do Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu queria te convidar a ler o que está em Isaías 43, porque isso é poderoso. Quem lembra como que começa Isaías 43? Não temas. Amém? Não temas, porque eu te escolhi.
Ali vai estar dizendo: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Olha o que está em Isaías 43. Aí a gente pensa assim: não, tal pregador, tal isso, tal aquilo. É meninice, gente. A palavra de Deus, ela é poderosa, é a palavra, Ele é o verbo. Olha o que Deus diz, a partir do versículo 12, do capítulo 43 de Isaías. Eu anunciei a salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Vocês entenderam isso? São as três ações manifestas nessa metade de frase. Eu anunciei, eu a realizei e a fiz ouvir. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Quem é como nosso Deus? E ele continua: Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Por isso que quando David estava ministrando, falando, eu sou, o grande eu sou, o Espírito Santo, poxa, eu falei, coisa tremenda, porque estava exatamente isso, Deus dizendo, eu sou, eu fiz, eu anunciei, eu realizei. Essa é a obra do nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? E agora eu queria te convidar a saltar para o versículo 25. Você pode ficar de pé no seu lugar? Você pode receber isso sobre a sua vida. E eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. E olha só, relembre-me o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal, apresente as suas razões, para que você possa se justificar. Sabe para onde isso aqui me leva? O fariseu e o publicano. O fariseu cheio de referências. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. E aí o publicano fez o quê? A palavra de Deus diz que ele não tinha coragem nem de erguer o seu olho, o seu rosto para o alto, para o altar. Ele só batia no seu peito e dizia: ai de mim, ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. E Jesus vai perguntar: quem foi justificado? Pensa, existe alguma forma de nós nos justificarmos diante de Deus? A gente só pode dizer, falar para o Senhor: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Eu não sou nada sem a Tua presença. Então, essa mensagem nos leva só para um lugar: rendição. Rendição. Devemos nos render e louvar a esse Deus, pois o que foi profetizado por Miqueias e todos os profetas da sua palavra se cumpriu. Eu queria te convidar a ler essa última passagem, Miqueias 7, 18 a 20. Quem é semelhante a Ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do remanescente da Tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. O Deus que preparou a nossa reconciliação desde os dias antigos. E hoje nós podemos nos render diante dele. Amém. Você pode erguer a sua mão ao Senhor em rendição. Sabe que coisa forte, né? Ainda mais aqui no estado do Rio de Janeiro. Se a gente passa por um assalto, rapidinho a gente faz o quê? Eu me rendo. Mas às vezes diante de Deus a gente tem uma dificuldade de se render. Que a gente possa ter essa coragem, amém? Essa determinação de se render diante de Deus. Senhor Jesus, nós nos rendemos diante do seu nome, porque o seu nome está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. E nós confessamos a tua palavra, Senhor, que diz que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome que tem poder para perdoar pecados. Não há outro sangue puro como o teu sangue, Jesus, que apaga pecados. Não há sacrifício como o teu sacrifício, Jesus. Por isso, nesse momento, rendidos diante de ti, nós clamamos pela nossa terra, nós clamamos pela nossa cidade, nós clamamos pela nossa nação, nós clamamos pelas nossas famílias, e nós declaramos que o poder do teu evangelho, ele continuará impactando e transformando vidas. Nós declaramos que a tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, continuará dirigindo as nossas vidas, continuará nos transformando para a glória do teu nome. Porque nós reconhecemos que se não for pela tua presença, se não for pela tua graça, se não for pelo teu poder, nós não podemos fazer nada, Senhor. Nada poderemos fazer. Tu és a videira e nós somos os ramos. Nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Por isso, Senhor, nos leva a esse nível de dependência. Nos leva, Senhor, a esse nível de rendição diante da tua presença, Pai. Pois nós somos a tua igreja e nós queremos nos mover pelo teu Espírito. Nós queremos nos mover pela tua palavra nesse tempo, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos.